pessoal, estou aqui para falar sobre interpretação e aplicação do direito em Hans Kelsen, o Kelsinho, né? Kelsinho, é. Vou começar com o contexto histórico dele. Ele é um positivista, né? Um positivista jurídico, e apesar de não ser a mesma coisa, ele pega um pouco da base do positivismo sociológico, aquele que começou com Comte e depois foi com Durkheim. Mas em que sentido isso? O positivismo kantiano, ele restringe a ciência a fatos, fatos empíricos, e isola de questões metafísicas. De modo semelhante, o Kelsen ele vai tirar o direito de questões de questões que estão fora do direito, por exemplo, filosofia, sociologia, moral e até mesmo justiça. Ele vai isolar o direito em uma só, assim como Kant tentou fazer com a sociologia, isolando das outras, assim como as outras ciências isolam, de modo muito semelhante. Outra coisa que está no seu contexto histórico é que o direito daquela época estava muito contaminado com outras ciências, principalmente a sociologia e a psicologia, e a filosofia também. E isso gerava uma, novamente voltando para insegurança jurídica muito grande. Geralmente o problema da insegurança jurídica, geralmente. E foi mal. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque se tem diversas interpretações sobre o direito e vários juízes dão sentenças diferentes, um com base em filosofia, um com base em moral, outro com base em sociologia, tudo vai ser várias decisões diferentes, vai ter uma previsibilidade muito complicada. E o direito, em vez de ajudar a sociedade, vai muitas vezes complicá-la. Vai muitas vezes complicá-la. E é basicamente isso. O contexto histórico realmente relevante é esse. Ele nasceu em 1801. Ele publicou a primeira edição do livro em 1922. Em 1945 publicou a segunda. Mas também não vai tanto ao caso. Voltando. Pro problema da interpretação, ele recorre principalmente a três tipos de interpretação, que é a interpretação do indivíduo, do órgão jurídico e da ciência jurídica. Vou começar com a do indivíduo. A do indivíduo, ela sofre problemas porque ela pode ser considerada errônea e ela não vincula, mesmo quando está certa. Por exemplo, se o indivíduo disser que tal pessoa roubou ela, mesmo que ela não tenha roubado, ela pode tanto estar certa e realmente ter sido roubada, e essa pessoa não venha a ser condenada, como pode estar mentindo ou brincando. Ou seja, ela não vincula também. E a interpretação do órgão jurídico, por outro lado, para Kelsen é muito mais essencial, porque é ela que cria o direito, ela que dá a sentença. Agora, para a interpretação kelseniana, ele estabelece principalmente duas coisas necessárias para que realmente haja essa interpretação. A indeterminação intencional e a indeterminação não intencional. Mas o que é uma indeterminação? É quando algo não está determinado, claramente, e é necessário determinar, é necessário interpretar. Por exemplo, na linguagem do dia a dia é muito comum ter normas ambíguas que é difícil se entender. Às vezes por causa da falta de claridade dos textos, às vezes porque você não conhece uma palavra, ou às vezes porque a palavra é simplesmente ambígua. E isso gera um problema com as normas.
Também há o problema de antinomia, que é quando uma norma é contrária à outra. E o juiz, e o juiz precisa interpretar para saber qual é a principal, qual é a que vai ganhar em determinado caso. Para isso ele usa critérios, mas isso não é tão relevante para a aplicação do direito em Kelsen. Isso é a indeterminação não intencional. Já a indeterminação intencional, ela veio com a intenção do legislador de gerar um espaço para se interpretar a norma, gerar um espaço de aplicação. Ou, como postularam depois, gerar uma moldura. Chamaram de moldura kelseniana isso. É um espaço onde a norma está inserida e o juiz tem a faculdade de decidir qual lugar colocar. Por exemplo, matar alguém em 6 a 20 anos. Ele pode escolher se vai pegar 6, 10 ou 20. Isso, evidentemente, não exclui a dosimetria da pena e outros critérios, mas só para níveis de explicação. Outro exemplo é se tiver a opção de multa ou de prisão. O juiz também tem essa liberdade de escolher entre multa e prisão. Isso é para facilitar a resolução do caso concreto e evitar um engessamento muito grande do sistema judiciário, de modo que ele fique tão formal que seja desnecessário. Desnecessário no sentido de ineficaz e... Por exemplo, tem uma cena no filme Os Miseráveis que o personagem principal, esqueci o nome dele agora, é condenado à prisão de 5 anos, porque era prisão positiva na época, né? Era quem fosse preso ia ser condenado a 5 anos, e quem fosse preso por furto ia ser condenado a 5 anos, mas ele é preso simplesmente por roubar um pão. E é interessante também que Os Miseráveis é uma obra que foi criada sobre o período napoleônico, né? Pelo menos eu acho, não faz um tempo que eu assisti. E tem principalmente essa característica, que é do positivismo exegético, que é a norma pela norma. Por isso é importante que o juiz tenha pelo menos um espaço para decidir se, se a decisão é realmente X ou Y. Mas isso gera um problema que até hoje assola muitas pessoas. Se o juiz tem essa moldura para decidir, qual, qual, qual resposta ele pode dar? Qual é a resposta certa? Ele deve usar um método para reconhecer essa resposta certa? Por exemplo, um método científico, já que Kelsen é partidário desse cientificismo jurídico? Mas não, ele diz que não. Ele diz que qualquer possibilidade é válida, juridicamente falando. Afinal, se principalmente os advogados, né, dizem: vamos usar aqui um método porque a vontade do legislador não era essa, não sei o que. Isso é uma coisa muito abstrata, afinal a vontade do legislador não é racional tanto assim. São vários legisladores propondo uma lei para a sociedade que muitas vezes é de décadas atrás. Enfim. E sempre vai ter alguém tentando interpretar de uma forma favorável à sua parte, à sua causa. E chega uma hora que a interpretação é tão grande que gera mais ambiguidade do que propriamente um resultado favorável. Por isso que Kelsen diz que qualquer decisão dentro dessa moldura é válida. E ele também fala que não é problema do direito positivo isso. Isso não é um problema do direito positivo. O direito positivo simplesmente dá uma norma, dá o espaço que o juiz tem e o juiz decide.
E calma. Direito positivo. Não sei. E não é um problema do direito positivo, mas sim da moral, da justiça, do bem comum. Decidir isso não é o direito positivo. O direito positivo deu uma norma que deu liberdade para o juiz e pronto, não tem. E afinal, o que o juiz decidisse para um ia ser a resposta certa para ele, talvez, e às vezes, e provavelmente não seria para outra parte. Para outra parte seria algo injusto, uma resposta errada. Ou seja, esse conceito de resposta certa é muito difícil, é muito vago. E agora eu volto para a ciência jurídica, que é o terceiro tipo, que é indivíduo, órgão jurídico e ciência jurídica. E a ciência jurídica, apesar de como indivíduo poder ser considerada como errônea e não ser vinculante, afinal a ciência jurídica não gera direito, é o equivalente quase a uma doutrina, ela tenta sistematizar o conhecimento e tenta deixar os textos legais mais claros, para, por exemplo, evitar as ambiguidades. Afinal, isso é uma das formas de indeterminação, é uma das formas que torna necessária a interpretação. E Kelsen propõe que todas as significações possíveis da norma devem ser postas num papel, postas no, meu Deus, posta no papel, deixa o papel mesmo, pô. E, e, por exemplo, se uma norma for ambígua e tiver vários significados, que você põe elas no papel e tente saber qual é a certa pro juiz. Por exemplo, o juiz vai fazer isso automaticamente. Ele vai ver isso. E Kelsen disse que uma das soluções para isso é que os legisladores reconhecessem isso e deixassem a norma o mais claro possível, reduzindo pluralidade de significados, sendo claro, sendo objetivo. E isso ajudaria bastante e também diminuiria a necessidade interpretativa. E isso geraria um grau de segurança jurídica muito maior do que simplesmente adotar a ficção de não sei o que é a resposta certa. Então, é basicamente isso. Espero que gostem do vídeo. E qualquer dúvida, comentários.